tema Somos Cartas Vivas. Nossa, que bom ver essas coisas lindas aqui, ó. Somos cartas vivas. E na verdade, estamos continuando a nossa conversa que começamos em janeiro. Em janeiro nós trabalhamos o tema Somos uma comunidade de amigos, nos baseando no livro de Atos dos Apóstolos. E vamos continuar lendo o livro de Atos e tirando fotografia dos nossos irmãos. Quando eu vou lendo o livro de Atos, irmãos, parece que eu estou vendo um filme assim acontecendo. Aí eu vou tirando fotografias e isso vai ficando na minha cabeça a imagem da primeira comunidade em Jerusalém. Como que ela nasce, como que ela é igual uma criança, como que ela nasce, como que ela vai se desenvolvendo o corpo, identidade, caráter, características pessoais, como que ela vai se expressando, como que ela vai se comunicando, como ela vai se desenvolvendo na inteligência emocional, intelectual, nos afetos, nas relações. A igreja é a mesma coisa. Você lê o livro de Atos, você vai vendo essa igreja se desenvolvendo. E hoje, na atualidade, existem muitos modelos e jeitos de ser igreja, e tem gente inventando cada vez uma nova, uma mais bacana, uma que agrada mais, parece confeitaria, né? Parece fast food, parece praça de alimentação. São produtos que são produzidos para atender a clientela. Bom, hoje acontece muito disso, mas isso não é igreja. Isso é negócio, isso é mercantilismo da fé, isso é religião, mas isso não é igreja. Alguém pode fazer um boneco lá, extraordinário, um robô, né, com pele semelhante ao dos homens, com expressões semelhantes aos dos homens, se movendo como os homens, mas sempre que a gente olhar, nós vamos identificar o que é um humano e o que é uma reprodução da ciência. Certo ou não, irmãos? A mesma coisa é a igreja e essas outras coisas que existem. Uma é a produção do Espírito, gerado pelo Espírito. A outra é a produção dos homens. Parece demais. É a cara, até engana. Mas uma tem espírito, a outra não tem espírito. E a que tem espírito é a igreja do Senhor Jesus. E nós estamos falando disso agora, essa fotografia do livro de Atos. Nós seguimos na nossa jornada de jejum, oração e meditação nas Escrituras. Jejuar, orar e meditar nas Escrituras foi uma prática ensinada pelo nosso Senhor, ensinada pelos apóstolos, e então eu e você exercitamos essas mesmas práticas. Por quê? Porque o Senhor nos ensinou como uma disciplina para nos ajudar a nos mantermos fortalecidos na jornada. Você percebe que quando você, dependendo nós acabamos de ouvir, acho que ouvi alguém falando sobre isso, mas enfim, a gente está no corre-corre da vida, né? E às vezes no corre-corre da vida a gente vai deixando de cuidar de algumas coisas. Uma delas é da nossa comunhão com o Senhor. E isso pode acontecer, irmãos, por motivos legítimos, como trabalho, família, saúde, né? Outras ocupações, isso pode realmente acontecer. Mas quando isso acontece, a gente faz a correção. No nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. A atividade, o dia a dia, a nossa correria pode nos atrapalhar no relacionamento com o Senhor. E o que a gente faz para ajudar, para que isso não aconteça? Exercita as disciplinas espirituais. Jejum, oração, não é regime, tá, irmãos? Jejum, oração e meditação nas Escrituras. É assim que nós fazemos. Então nós estamos nessa jornada, vamos encerrar agora na nossa ceia,
Esse mês a ceia é no segundo domingo do mês, não vai ser no terceiro como sempre, vai ser no próximo domingo. Por quê? Porque aí os irmãos no terceiro domingo podem fazer as suas viagens, podem ir para a avenida. Por que vocês estão rindo? Podem ir para a avenida como vocês vão todo dia, vai para o dia a dia, vai para passear, vai descansar, não é? E no segundo domingo a gente pode estar juntos, celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, é um momento muito especial, e nós precisamos estar juntos nesses momentos. Eu quero orar com você, vamos orar? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela alegria e privilégio de estarmos aqui agora, nessa manhã, cultuando ao Senhor, ofertando a Ti, Senhor, a nossa adoração comunitária, a nossa oração comunitária, as nossas súplicas comunitárias, o nosso estudo comunitário. Estamos adorando a Ti, Senhor, em família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Viemos para nos fortalecer, nos encher, celebrar, Te adorar, nos entregarmos ao Senhor, renovar as nossas forças e esperança e voltarmos para o dia a dia da vida, Senhor, e compartilharmos tudo que o Senhor tem nos dado. Eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus, por aqueles que estão aqui e chegaram com as suas necessidades e aflições e angústias, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que vão acessar esse conteúdo em algum outro momento. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor visite a todos, trazendo a sua presença, a sua cura, a sua paz, a sua restauração. Visite o corpo do doente, Senhor, aquele que está com dores agora, com mal-estar, aquele que está sentindo algum sentimento de desespero, de incerteza, de insegurança. Senhor, visite o teu povo agora. Visite aqueles que estão buscando ouvir a sua voz, receber a tua luz, a tua direção. Visite aquele que está em casa, Senhor, e tem tido dificuldades para enfrentar a vida, ou mesmo para estar conosco, ou estar clamando a Ti agora. Visite com o seu milagre, visite com o seu favor, com a sua misericórdia, Pai. Aquele que está no ônibus, na rua, no hospital, visite com o seu milagre, nós pedimos em nome de Jesus. E que a sua palavra traga paz, traga luz, traga vida, traga direção e segurança a cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós somos cartas vivas. Todo ser humano é carta viva. Todos os homens são cartas vivas, lidas pela sociedade. E nós estamos trabalhando esse tema com o objetivo de fortalecer a nossa consciência de quem nós somos, nossa identidade, qual é a nossa missão e o empoderamento ou capacitação que o Senhor já nos deu para cumprir essa missão. E o quanto disso afeta a sociedade que nós vivemos. Eu e você somos cartas vivas. O ateu é uma carta viva. Todos os homens, em todos os lugares, são cartas vivas. Por quê? Porque nós os lemos. Nós lemos, por exemplo, os líderes espirituais hoje, não lemos? E a maneira como eles lidam com as escrituras e com o que eles chamam de evangelho. Nós lemos os nossos pais, nós lemos as nossas mães, nós lemos os nossos irmãos. Quando você lê o seu pai e sua mãe, você está fazendo uma leitura e recebendo influência sobre como é ser pai, sobre como é ser mãe. Só que o seu filho também te lê. Seus filhos também lê você como mãe. Seus filhos também lê você como pai. Seus amigos lê você como cidadão.
cidadão político, que nesse tempo de polarização, transmite uma consciência, um valor, um princípio de como é ser cidadão, se é polarizado, se é violento, se é desrespeitoso, se é fanático, se é idólatra, se é radical, se é democrático. Você está sendo lido. Nós lemos os políticos da nossa nação, que influencia muito a formação da nossa nação, para mal ou para bem, mas influencia. Nós lemos, irmãos, os influenciadores de plantão, os influencers, que estão nas redes sociais, nós lemos eles, nós lemos o jeito deles, nós lemos ele quando nós vemos eles falando, se relacionando, publicando o que eles fazem por aí, nós estamos lendo eles. Nós também lemos o quanto eles influenciam as nossas crianças, nós lemos o quanto eles influenciam os nossos adolescentes, os nossos jovens, nós lemos. Eu e você somos, o ser humano é uma carta viva, lida por todos os homens. Há uma série de teorias sobre como que influencia a formação do indivíduo. Então há pensamentos que dizem assim, que o indivíduo quando nasce é uma tábula rasa, igual uma folha em branco, que não sabe nada e chega no mundo, vai recebendo informação, vai sendo escrito nele as informações da vida, e ele vai adquirindo conhecimento e cultura e ideal e princípios, e aí ele se torna alguém. Aí então esse conceito é de que as pessoas são influenciadas, né? Nascem como uma tábula rasa e recebem uma impressão do mundo e da sociedade. Esse conceito nega o criacionismo, que é o que nós cremos na Bíblia, o conceito de pecado. Esse princípio nega esse conceito, diz que não, o homem vai sendo formado pela sociedade. Há outros princípios, há outras teorias que diz que não, que o homem recebe alguma influência, mas ele é que influencia a sociedade e dá a cara e o jeitão da sociedade. Então quando você diz assim, olha o que as novelas estão fazendo com a sociedade, está destruindo a sociedade, essa teoria está dizendo, não, a novela é assim porque a sociedade é assim, está só sendo publicado. E existe uma série de outras teorias, mas hoje nós queremos ouvir o que as Escrituras falam com a gente sobre isso, porque essas coisas estão escrevendo em mim e em você. Amém, irmãos? Quando comentamos sobre a sociedade, quando falamos sobre a nossa sociedade, como ela é, como ela deixa de ser, nós estamos falando de como nós estamos lendo. Você está satisfeito com a sociedade que você está lendo? Essa é a leitura que nós temos para o momento. Quando eu olho para alguém, eu leio essa pessoa, não estou falando de julgar, nós estamos falando do conceito de que o humano é uma carta escrita. Então quando nós olhamos para alguém, nós lemos essa pessoa. Tem pessoas que é interessante você ler, não é verdade? Interessa você tem interesse, e aí você pode importar esse interesse para dentro. Tem pessoa que é interessante, tem pessoa que nos desperta paixão, desejo, no sentido de valores, no sentido de princípios. Ela nos inspira, tem gente que inspira a gente, não é assim, irmãos? Você está lendo ele e está te inspirando. Mas tem gente que você lê, que você diz, é o que tem para ler. Qual interesse? Nenhum. O que você quer importar disso? Nada. O que você quer compartilhar do que você está lendo dessa pessoa, dessa comunidade ou dessa sociedade? Nada. E é assim
que é, eu e você lemos, e nesse processo de leitura, nós vamos fazendo filtros. Mas o que as Escrituras nos falam sobre isso? É disso que nós estamos conversando nesses dias. O humano é uma carta viva, lida por todos os homens. Mas a pergunta é, quem está escrevendo essa carta? Para quem acha que o homem é uma tábula rasa, ok, você tem muito conteúdo aí para você estudar, mas ok. Você está dizendo então que esse homem recebe só a influência da sociedade, né? Para quem entende que não, que o homem traz consigo alguma carga, e é nessa carga, desde de criança, ele prospecta, ele projeta essa carga e influencia a sociedade, ok, esse é mais um elemento para você trabalhar. Mas a pergunta que vem para mim e para você, quando nós lemos a sociedade, e então concluímos, a sociedade de humanos são cartas vivas, lidas por todos os homens. A pergunta é, quem está escrevendo essa carta? Quem está escrevendo no coração das nossas crianças, e juniores, e adolescentes, e jovens, e velhos, e adultos? Quem está escrevendo essa carta que nós estamos lendo? Quem está escrevendo essa sociedade que nós estamos lendo? Quem está escrevendo esse jeito de política que o mundo e o nosso país produz? Quem está escrevendo o jeito de ser professor como nós vemos? Quem está escrevendo o jeito de ser cidadão? Quem está escrevendo o jeito de se relacionar? Alguém está escrevendo um jeito de se relacionar, de lidar com os afetos, de lidar com o outro, de lidar com os sentimentos. Alguém está escrevendo isso, e a sociedade está recebendo essa escrita em si, e está vivendo como, nós podemos então dizer agora, sim, se vê na avenida, no período de carnaval, o pessoal se veste, e sai cantando as suas histórias, para que todo mundo leia, a partir do que eles estão vestindo e cantando. Acontece com o teatro assim também, né, Gica? Bom, será que a gente pode dizer que a nossa sociedade é quase que uma festa de carnaval, ou um espetáculo de teatro? Vamos pensando sobre isso. Vamos ouvir o que as Escrituras falam sobre quem está escrevendo essa carta. Primeira epístola de João, lá no capítulo 5, João, apóstolo de Jesus, aquele que tinha um chamequinho, encostava o rostinho no peito de Jesus. Olha que delícia, hein, irmãos? Esse era o amigão de Jesus. Eu, quando leio os evangelhos, eu tenho a impressão que ele absorveu o evangelho e transmite de um jeito muito parecido com o que Jesus falava mesmo. Parece que parece que Jesus escreveu mesmo muita coisa nele, viu, gente? Mas olha o que ele diz no capítulo 1, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Ele diz assim, vamos ler junto? Você pode ler comigo? Vamos lá, em uma só voz? Olha aqui no telão, pode ler na sua Bíblia também, mas olha aqui, ó. Sabemos... Eu vou ler com você para os irmãos ouvir a gente que está lá em casa também na internet. Vamos juntos de novo? Sabemos que somos de Deus. Pronto, primeiro uma identidade. Nós somos. Então quando alguém lê o nosso texto diz, os irmãos da comuna estão dizendo nós somos. Não é uma palavra de arrogância, dizendo que a gente se acha alguma coisa. Nós estamos falando da nossa identidade, a nossa natureza. Nós somos. O João também nos ensina isso. Somos de Deus. E vamos continuar? E que o mundo todo... Não, vamos ler de novo, gente. Só esse finalzinho. O mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está endemoniado, é isso que está escrito aí? Está escrito aí que o mundo todo fez pacto de sangue com Satanás, o capeta, o cramunhão, o
o chifrudo, sei lá o nome que não. Hoje tem tanto nome, né? É isso que está escrito? Mas está escrito que o mundo todo está sob é debaixo. Aqui é sentido de autoridade. O mundo está debaixo. O que é o mundo aqui? Não é o mundo geográfico, é o mundo humano. É a consciência humana, é o ser humano. O que esse texto está dizendo é que a nossa sociedade está debaixo da autoridade de quem? Vamos de novo, irmãos. Debaixo da autoridade de quem? Quem é o maligno? É um capa preta, com um rabo, tridente na mão, um chifre. E esse diabo não existe. Esse é o que o folclore criou para enganar. Porque o diabo, que é o maligno, que tem o mundo, a sociedade, a consciência humana debaixo do seu poder, ele é tão astuto que ele se traveste de anjo de luz. Ele encanta, ele desperta, encanta é uma boa palavra, ele encanta, ele é encantador, ele é o maligno. Então eu concluo com essas palavras de João, que se há uma consciência coletiva da sociedade, que não está possuída, não fez pacto de sangue com o maligno, mas ainda assim está debaixo da influência do maligno. Não são robôs que ele está empurrando para essas pessoas fazerem só o que ele quer, mas sob a influência. O que é sob a influência? Esse maligno está escrevendo na consciência dessa humanidade. Você percebeu do que nós estamos falando? A sociedade é do jeito que é, e nós lemos a sociedade como ela é, porque o mundo está sendo escrito por quem? Vamos lá, irmãos? Eu quero só que vocês acompanhem para a gente assimilar isso junto. O mundo está sendo escrito por quem? Pelo maligno. Quem está escrevendo o jeito da sociedade ser? O maligno. Claro que quando nós vamos ler o movimento, todo o pensamento humanista, iluminista, Revolução Francesa, nós vamos ler esse material, você vai ler diferente, dizendo, não, espera aí, o homem não é tão ruim assim, o homem também é bom. E não é bom, irmãos? O homem também não é bom? O homem também não é gente boa? O homem não faz coisas bacanas? O homem tem a capacidade de, por exemplo, dividir o átomo, né? E com isso se faz remédio, e com isso se pode ir para a Lua, mas com isso também se faz o quê? A bomba atômica. É o homem bom, que tem talentos de Deus, mas que está sendo escrito pelo maligno, e usa aquilo que Deus lhe deu de bom para produzir aquilo que é próprio do maligno. Parece um discurso exagerado, mas essa é a palavra de João, discípulo de Jesus, que ouviu Jesus dizer: eu vim para salvar o mundo e não para condenar. Por que ele não veio condenar? Porque o mundo já está condenado. Ele veio para salvar. João ouviu isso de Jesus, e João agora está ensinando a gente. A sociedade está sendo escrita pelo maligno. A sociedade é aquela que reproduz. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Jeremias 31, 33. Achou aí, irmão? Jeremias 31, 33? Se você não achou, na sua Bíblia, no seu smartphone, a gente põe aqui para ajudar todo mundo a acompanhar, né? Vamos ler.
Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Agora eu gostaria que você lesse de novo comigo o que está ali entre aspas. Porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Vamos continuar? Ninguém mais ensinará ao seu irmão próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei que maldade é essa? Aquela malignidade escrita pelo príncipe desse mundo. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. O que é pecado? É o produto da maldade. Maldade produz o quê? Pecado. Quando você tira o sarro de alguém, diminui alguém, ignora alguém, traz uma palavra de ofensa, quando você rouba alguém, mente para alguém, cobiça alguém, quando você engana alguém, o nome de tudo isso a Bíblia resume dizendo: é pecado. Pronto. Às vezes alguém chega para mim e fala: pastor, isso é pecado? Posso fazer isso? É pecado? É quase um pedido de autorização para pecar. Mas e se eu fizer isso desse jeito, será que dá? Parece que a pessoa está vendo a lei do Senhor e falando assim: o que eu faço para pisar de um jeito que eu consiga driblar ela sem pecar? Irmãos, pecado é simples assim: o que você faz que traz dano ao outro, é pecado. Quando eu trato mal minha esposa, quando eu violento ela com palavras, com atitudes, ou quando ela faz isso comigo e eu com meu filho, isso é pecado. E eu preciso me arrepender disso. Eu fiquei nervoso. Pois é isso. Toma um remedinho lá para melhorar os nervos se precisar, mas vai se arrepender e confessar o seu pecado. Senão o remedinho vai virar um jeitinho para você depois só chegar e falar: você sabe como é que eu sou. Sim, você é um pecador. E eu e você precisamos, irmãos, entender isso. Essa maquiagem que a sabedoria moderna traz para a gente, deixa a gente parecendo, desculpa aqui o termo, acho que eu vou exagerar, mas parecendo, não vou falar. Mas é mascarado, é travestido, é maquiado. E o Evangelho veio para tirar as nossas máscaras, tirar a pintura, a maquiagem, o que está servindo para eu e você nos esconder, para sermos íntegros. O Evangelho nos chamou para a integridade. Por quê? Porque eu sou o que estão escrevendo em mim e pronto. Você percebe isso? Eu sou o que está sendo escrito em mim. A pergunta é: quem está escrevendo o que em mim? É o maligno ou é o meu Senhor, o meu Salvador? Quem está escrevendo em mim? Nós não estamos falando de cartas perfeitas, cartas imaculadas, cartas ideais. Nós estamos falando de cartas que estão sendo escritas, e escritas ou pelo maligno ou pelo Espírito Santo. Nós lemos agora o Senhor falando para Israel: eu vou escrever a minha lei onde? No coração deles. E eu já explico porque ele fala de escrever no coração deles. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, eu quero retomar essa leitura. Hebreus capítulo 8. Capítulo 8, a partir do versículo 8. Hebreus 8, 8. Ele diz assim: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando dias, declara o Senhor,
quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ué, o texto que nós estamos lendo aqui, irmãos, é o mesmo de Jeremias, né? O que nós aprendemos aqui? Os escritores do Novo Testamento não inventavam teologia nova. Olha que legal. Os irmãos do Novo Testamento não inventavam novos escritos. Eles não se sentiam tão inspirados, ou melhor inspirados. Eles simplesmente citavam os profetas. O nome disso é hermenêutica, é método de interpretação bíblica. Eles pegavam o texto do Antigo Testamento, liam para os dias deles, conferia com o que Jesus falou, aplicava para a sociedade do dia deles e vivia um evangelho escrito pelo Espírito Santo na vida deles. Olha que fácil, irmãos. Ah, pastor, hoje tem tanta teologia. É teologia A, B, C, e cada dia tem uma no forno. A gente que está acompanhando isso, irmãos, cada dia tem uma no forno. E cada dia uma que traz mais dinheiro. E quanto mais dinheiro trouxer, minha dica para você, foge dela. Foge dela. Porque o evangelho de verdade não produz dinheiro, irmãos. Se bobear, produz é pobreza. Porque está falando só para você dar e dar. É ou não é? É que o evangelho também traz o conceito de responsabilidade de gestão. E aí ensina a gente a fazer boa gestão dos recursos que a gente tem. Jesus mesmo ensina sobre isso, né? Ninguém vai construir uma ponte, um prédio, sem antes fazer planejamento, engenharia. Jesus fala sobre planejamento, né? Mas o evangelho, irmãos, ele não produz império. Não, o evangelho desconstrói impérios. Então, o escritor do livro de Hebreus, nós não sabemos direito quem é, mas o escritor, ele cita o Antigo Testamento. Por quê? Porque ele conhecia as Escrituras. Por que ele conhecia as Escrituras? Porque ele queria ser escrito pelo Espírito de Deus. E ele cria naquela palavra que o Jeremias falou. E aí ele reproduz essa palavra. O que o escritor do livro de Hebreus está escrevendo para a comunidade de Hebreus? Está falando assim, ó gente, o Jeremias disse que o Senhor enviaria o Espírito dele e colocaria no nosso coração uma coisa que nós ouvimos do Senhor, mas a gente não consegue colocar em prática. Ouça aqui, irmãos, alguém diz assim, ser cristão é difícil. Irmãos, ser cristão, ser discípulo de Jesus não é difícil, é impossível. Não é possível ser discípulo de Jesus se não nascer de novo. Senão você vira um travecão. Você sabe o que é isso? É alguém que se traveste, passa por, imita, um traveco, um imitador, um mágico, seja lá o nome que vocês queiram falar. E eu não vou me preocupar aqui com o politicamente correto, porque eu estou citando as Escrituras. É travestido, é fantasiado. Eu posso enganar muita gente por muito tempo, com jeitão de crente, carinha de crente, aquele ar quase de anjo, assim, que desliza, né? Você fala, esse homem é uma santidade, mas eu não engano minha esposinha, estou casado com ela há 30 e... Não devia ter entrado nessa, né? 32 anos. Ou é 35? Bom, depois eu converso com ela, depois eu me acerto com ela. Eu não engano meu filho de 23 anos. Eu posso talvez dar uma enganada no meu filhinho de 8, mas o de 23 está aqui. Sim, pai, sim. Bom discurso. Bom jeitão. Ele pode dizer para mim, pai, você está um traveco, hein? Você está Como é que é o nome desse pessoal que vai para a escola de samba? Que põe as roupas? Passista. Você está um passista, hein? Você está um passista. Você está um bom ator, né, Gica? Você está um bom ator. Bom ator, parabéns. Só que o que eu continuo lendo
é o que você, é identificando quem está escrevendo o que em você. Então, ser discípulo de Jesus não é difícil, é impossível. Para isso se tornar possível, quando Jeremias fala isso aqui, palavra do Senhor, assim diz Deus, eu estou fazendo uma aliança com o meu povo. Por quê? Porque o meu povo é uma peste, mais ou menos isso, tá? É como se ele estivesse dizendo, é pau que nasceu torto. É como se ele estivesse dizendo isso. É flor que não se cheira. É como se ele estivesse falando isso. É ovelha negra. É como se ele estivesse falando isso. Por quê? Ele está dizendo, é uma gente que não tem jeito, mas eu amo essa gente. E eu vou escrever no coração deles uma coisa que a razão deles não consegue fazer. Eles entendem, mas não conseguem colocar em prática. Olha o que o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, e sei que tenho fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, e sei que não devo fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele nos ensina, ele dá graças a Deus, por Cristo Jesus, o Senhor, que gerou nele uma nova vida. E ele tirou aquela roupagem dele, de fariseu, gente boa, caçador de cristãos. Vocês estão lendo o livro de Atos, você viu quem estava lá? Quando teve o primeiro martírio da igreja, quando mataram Estevão, quem estava lá? Dizendo, pode matar, mata que eu estou aqui. Quem estava lá? O Saulo, gente boa, legalista, crente faixa preta. Mas quando alguém não era do time dele, pode matar. Mata em nome de Deus. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala assim, Saulo, por que você está me perseguindo? Aí ele fala, mas quem és tu, Senhor? Olha que lindo. Ele fala, eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Ele nunca tinha visto Jesus. Ele não teve contato com Jesus. Nós não temos esse registro. Mas ele via o que Jesus escrevia na vida daqueles homens, mulheres, jovens, crianças. Jesus ia escrevendo na vida dessas pessoas algo que estava revolucionando Roma, Jerusalém, estava revolucionando aquela região, e não era uma religião nova, não era um grupinho de fanático novo, não era um partidinho político novo, não era um timinhozinho novo não, era uma gente nova que estava recebendo novas escrituras na vida dele, um novo jeito de viver, um novo jeito de ser. Isso estava revolucionando a sociedade. Eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. E o Senhor se revela para o Saulo, e chama o Saulo, e fala assim para o Ananias, que é um servo do Senhor Jesus, fala para o Ananias, Ananias, agora você vai lá orar para o Saulo. O Ananias fala, o perseguidor, o matador, o esquartejador. O Senhor fala assim, isso, vai lá, agora eu vou parafrasear, porque eu estou escrevendo no coração dele uma coisa que a mente dele sabia, mas ele não conseguia absorver. O Senhor fala, ele é alguém escolhido por mim, e anota mais, ele vai sofrer por causa do meu evangelho. Por quê, irmão? Porque o evangelho traz sofrimento, sim ou não? Traz. O evangelho traz vida abundante, traz paz, traz alegria, traz salvação. O Espírito Santo, que coisa mais extraordinária do que o Espírito Santo, irmão? O que você quer mais além do Espírito Santo? Claro, a gente quer comer, carro, casa também, né? Mas o Espírito Santo é extraordinário, não é assim ou não? Oh, glória a Deus, eu só não quero perder essa coisa maravilhosa. Pois bem, isso é o que nós precisamos. O Paulo não tinha isso. O Paulo não havia recebido isso. Ele tinha entendido o que era a lei, ele era legalista, sabia de Bíblia.
O Senhor falou que, e o Senhor então deu o Espírito Santo para ele, escreveu no coração dele uma coisa que ele havia entendido, mas não conseguia realizar. Agora ele começa a ser escrito pelo Espírito Santo. Quando eu e você nascemos de novo no poder do Espírito Santo, nós vamos deixando as nossas máscaras, as nossas roupas, e o Senhor começa a escrever em nós a vontade dEle. Começa a escrever em nós a palavra dEle. Daqui a pouco você se pega amando. Ué, não é que eu estou amando mesmo? Ué. Aí você começa a perceber que você já não está tão irado. O seu Hulk está mais mansinho. Você não está tão possesso. Você está sendo tratado pelo Senhor. Tem botão para aprender? Perdão. Tem botão para apertar? Não tem. Mas o Senhor está escrevendo em nós. O Senhor está escrevendo em você. O Senhor está escrevendo em mim. Amém, irmãos? Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão. Eu posso pregar aqui, me esforçar e fazer o que eu posso, e olha que eu faço, né? Para tentar transmitir alguma coisa, mas eu sei que é o Espírito Santo que vai aí dentro de você, e vai escrevendo coisas que eu, nem os presbíteros, nenhum aqui, nenhum de nós conseguimos comunicar para você. O Espírito Santo vai escrevendo em você. Vai ou não vai, irmãos? Vai. Você fala assim, você vai fazer alguma coisa que recebeu o apoio da mãe, do irmão, do amigo, da amiga maravilhosa, do amigo maravilhoso, porque amigo maravilhoso para apoiar a gente com coisa errada, sempre tem, não. Sim ou não? Tem. Aí quando você vai lá, o Espírito Santo que está dentro de você, diz, não vai por aí. Mas você diz, não, mas eu ouvi uma pregação nova, liberal, progressista, moderna, que é uma nova interpretação, e eu vou nessa, Senhor, e eu tenho uma galera comigo. Aí você vai, aí você sente a angústia de se rebelar contra Deus, o vazio, a escuridão, a tristeza. Você fala, que desgraça que eu fiz. Sabe por quê? Porque Ele escreveu com o Espírito Santo algo novo dentro de você. Você agora é carta viva, mas não escrita mais pela consciência da sociedade, escrita por Deus. Vamos ler lá em 2 Coríntios, abre a sua Bíblia lá, 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Ouça aqui. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? No primeiro século, irmãos, a igreja foi crescendo rápido, né? Então, quando os irmãos iam de um lugar para outro, de uma comunidade para outra, não tinha Instagram, Facebook, essas coisas, então se escrevia uma carta. Receba aí a nossa irmã Rose, gente boa, cheia do Espírito Santo. Aí mandava lá para a comunidade, não sei da onde. Aí os irmãos lá recebiam, a Rose recebeu, o Moisés está falando que a Rose é gente boa. E o Moisés está falando que é, porque é mesmo. A igreja era assim, os líderes recomendavam os irmãos. Aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, como apóstolo, né? Ele está dizendo, nós precisamos de carta de recomendação de vocês, ou somos nós que recomendamos vocês? Ele está falando desse conceito de recomendação, tá? Mas aí ele entra na aplicação espiritual do assunto. Ele diz, vocês mesmos são a nossa carta, escrita, eu falei o versículo 2, né? Escrita em nosso coração, olha como está o texto, irmãos. Vocês mesmos são a nossa carta. Olha como é que está a conjugação do verbo. Escrita em nosso coração. Ele não fala no vosso coração,
No nosso, ele está dizendo, essa carta está sendo escrita em vocês, mas também em mim. Nós estamos sendo escritos, o nosso coração está sendo escrito, conhecida e lida por todos. Versículo 3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração humano. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Alguém diz assim, olha, mas eu estou me esforçando para ser crente, me esforçando, já fiz promessa, faço campanha, subo a escada de joelho, rolo a escada abaixo para ver se Deus faz alguma coisa, mas não consigo mudar. Para de se esforçar, para de querer ajudar Deus, e assuma que você é impotente, você é o que você é, assuma isso, e submeta isso ao Espírito Santo, Ele vai reescrever a sua natureza, Ele vai reescrever quem você é, Ele vai escrever em você e em mim, aquilo que o Senhor diz que nós devemos viver e fazer, que nós não conseguimos. Quando você se esforça, você represa. Então você quer gritar, quer bater, não, bater não bate, né, irmão, por favor, mas você quer gritar, você quer bater, você quer falar, você quer fazer o que não deve, seus nervos, seus hormônios, está tudo, e você quer, só que você represa por causa de quem? Por causa dos outros, o que vão falar de mim? Aí você vai represando, por causa do irmão, por causa de fulano, por causa do ciclano, e vai represando. E a sociedade tem um contrato não formal, que diz como é que a gente se porta na sociedade, em público, né? Então todo mundo tem os seus cuidados, isso é normal, não é disso que eu estou dizendo, isso funciona. Mas no dia a dia você vai represando essas coisas, e tem a impressão que está vencendo. Não, você não está vencendo, você está fazendo igual uma panela de pressão, você só está dando pressão na panela, ela vai explodir, esse pino vai subir, e vai acontecer um estrago, vai ou não vai? Vai. Aí alguém fala assim, nossa, fulano mudou do dia para a noite, mudou nada, ele está represando aquele demônio, aquele demônio que eu falo aquela tensão, aquela raiva, aquela ira, aquela inveja, aquele ódio, ressentimento, irmãos, é isso, você vai só guardando, não, Deus mandou perdoar, vou perdoar, não posso fazer nada, tenho que perdoar, e não se sujeita ao Espírito, não pede o favor de Deus, não se sujeita ao milagre do Senhor, uma hora isso explode. Não é repressão, o Evangelho não está ensinando sobre repressão, o Evangelho está nos ensinando sobre rendição, render-se é, Senhor, eu não posso, escreve a sua vontade em mim, escreve em mim, Senhor, escreve a sua palavra em mim, escreve o seu mandamento no meu coração, escreve a sua boa vontade em mim, por quê? Porque ela me faz bem, ela me traz bem, ela me dá saúde, ela me reequilibra, ela me faz um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, e não é porque eu quero ser bonzinho, é porque isso é bom, faz bem, é humano, transforma a humanidade, afeta a sociedade, muda a sociedade, a partir de mim, não do outro. A sociedade podia ser melhor se esse irmão fosse melhor. Para com essa conversa de religioso, assuma a sua responsabilidade, quem você é, e deixa o Espírito Santo escrever em você. Acabou o horário, mas eu gostaria que você... Eu vou falar semana que vem, vou continuar esse assunto semana que vem. Nós vamos falar de 1 Coríntios. A sabedoria humana, ela tem boas respostas para muita coisa, mas ela não tem boas respostas para a natureza humana, a ponto de, recentemente,
Está se desenvolvendo muitas teorias quase que negando a natureza humana. Ou outra, dizendo, é assim, vamos conviver com isso. E nós sabemos disso. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para nos trazer salvação. Salvação do quê, pastor? Do inferno? Irmãos, é do inferno. Lá no pós-morte. Mas não se esqueça que o inferno, ele se antecipa aqui na sociedade que nós vivemos. Assim como o Espírito Santo antecipa a salvação aqui e agora, eu experimento ela aqui e agora, esse inferno também está dentro da nossa sociedade, dentro das pessoas. E Jesus veio nos trazer salvação. Amém? Vamos orar para que o Senhor escreva em nós. Nós somos cartas vivas. Escrita por quem? Pelo pastor, pela igreja, pela denominação. Não. Eu sou da religião de fogo. Ai, como isso é triste no nosso meio ainda, a gente tem isso. É triste, eu acho triste. Como essas coisas atrapalham o discipulado, traz confusão. Mas tem tanto ainda. Eu sou da religião do fogo, do poder. Meu Deus do céu. Irmão, só existe uma igreja, só uma, a gerada pelo Espírito Santo. Você é pentecostal, você é do fogo, você é do manto. Puxa, que triste, irmãos. Que lamentável, nós estamos no século 21 e ainda temos esses discursos. Você é do manto. Manto é uma linguagem. Os irmãos brincam e falam isso às vezes brincando entre si, a gente entende. Mas eu estou falando de uma cultura que tem no meio do evangelicalismo, que é uma pena. Por quê? Nós diminuímos o evangelho, o poder do evangelho. Alguém fica triste, angustiado, porque não sabe se tem os poderes do apóstolo, os poderes do pastor iluminado, os poderes do bispo, do não sei das quantas. Eu e você somos igreja de Deus, gerada pelo Espírito Santo. Temos o dom do Espírito em nós. Eu não preciso de ninguém pôr a mão na minha cabeça para eu receber. Eu já tenho, eu já nasci de novo. O texto bíblico disse, o Senhor escreveu em mim no poder do Espírito Santo. Então não preciso de mais nada, eu não quero saber quem é o estrela, quem tem o poder, quem anda nas paredes, quem pula, não, nada, pode pular, irmão, se você quer pular, pula, quer gritar, grita, quer chorar, chora, tenha liberdade, mas não reduza a igreja de Cristo a essas pequenas coisas, não faça isso. A igreja é gerada pelo Espírito, não diminua isso. Gerada, vem do Espírito, das entranhas do Espírito, e começa a escrever em nós um novo jeito de ser e viver. E aí nós somos cartas vivas, escrita e lida por todos os homens. E aí respondemos a pergunta, escrita por quem? Pelo maligno ou pelo Espírito Santo? Bom, segundo o livro de Jeremias e de Hebreus, pelo Espírito Santo, para os que nasceram de novo. E aí eu deixo de me esforçar para ser crente, de me esforçar eu estou me esforçando para não dar um mau testemunho para a Lide, para a Vitória, eu estou me esforçando, eu preciso me esforçar para fazer isso. Olha, quando eu faço isso, me esforçando por causa dela, hoje ou amanhã eu vou tropeçar e ela vai ver. Mas quando eu faço isso por amor ao meu Salvador, ao meu Senhor, a quem me gerou, ao Espírito Santo que fala comigo, a quem me ama, não interessa se eu estiver no escuro, lá no meio do mato, ou em outro país onde ninguém me conhece, eu estou diante do meu Senhor, eu vou dar o mesmo testemunho, estou vivendo para Ele, para a glória dEle, com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, mas Ele está escrevendo a mensagem dEle em mim, e eu estou sendo lido, e você está sendo lido, sempre a partir da sua casa, dentro de casa, do seu quarto, até as dependências da sua casa, no bairro, Jerusalém e Samaria, até os confins da terra. Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos orar? Graças a Deus. Ore comigo, se o Senhor tem falado com você, peça a Ele, Senhor, escreva em mim,
Tem gente que a gente lê e Deus está escrevendo nessas pessoas há bastante tempo. É uma delícia ler essas pessoas, né? Você fala, ai que delícia. Você lê a vida da pessoa, o testemunho, você fala, ai que gostoso. Tem uns irmãos que o Senhor está escrevendo há menos tempo, né? É quase um recado, você lê rápido, né? Mas que benção, o Senhor está escrevendo, não é isso? Mas o Senhor está escrevendo em nós, irmãos. Amém? O Senhor está escrevendo em você? Fale com Ele, ore com Ele agora. Senhor, continue a escrever em mim, para a glória do Seu nome, para o meu bem, para o bem da sociedade. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor decidiu, mesmo olhando para nós e nos vendo como somos, atrapalhados, errantes, pecadores, rebeldes, presunçosos, arrogantes, o Senhor decidiu escrever em nós, escrever aquilo que nós já entendíamos, mas não conseguíamos colocar em prática, aquilo que nós racionalizávamos, mas não conseguíamos encarnar, aquilo que estava escrito na nossa mente, mas não no nosso coração, e o Senhor começou a escrever isso em nós. Obrigado, Senhor, por vir e escrever em nós uma nova história para o nosso bem, para a Tua glória, mas para o nosso bem, para a Tua glória, mas para o bem da nossa sociedade, para a Tua glória, mas para a vida que falta tanto na nossa sociedade. Senhor, nós Te louvamos pelo Seu Espírito Santo, que sabe quem nós somos, e ainda assim, veio morar em nós, e veio nos mudar, e veio nos sarar, e veio nos curar. Senhor, nós queremos nos entregar a Ti, queremos nos render, queremos abrir mão das resistências, Senhor, da nossa arrogância de achar que podemos vencer o pecado, enfrentar a tentação, lutar contra o mundo e vencer a nossa força. Senhor, nós queremos nos render diante de Ti, para que o Senhor escreva com letras garrafais em nós o Seu amor, a Sua glória, a Sua misericórdia, para o louvor do Teu nome, para que os homens saibam que o Senhor está andando entre nós, nessa sociedade perversa, mas que o Senhor ama e que o Senhor quer salvar. Continue a escrever em nós, Senhor, em nossa mente, em nossos olhos, em nosso coração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Estamos indo, Senhor, para uma semana de trabalho, de desafios, de compromissos, de enfrentamentos, de vida. Continue a escrever em nós, Senhor, e nos dê o privilégio de sermos uma boa carta para a sociedade conhecer o Evangelho simples, transformador que o Senhor nos trouxe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.